Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante com uma pessoa chamada Juliana Samartin, que pode ser chamada de Juliana Saint-Martin, que pode ser chamada de Ju, mas de qualquer maneira, nós vamos para a parte, nós vamos falar com a empreendedora Juliana. Como será que aconteceu a vida da Juliana desde os seus 28 anos e hoje tem uma carreira, que é uma carreira internacional, onde ela vende produtos para alguns países, afora cercar o Brasil inteiro com a sua marca, né, Juliana Samartim? Sim, que prazer estar conversando contigo aqui, Suzana. É uma honra para mim. É uma pessoa que eu admiro muito, que eu já conheço há muitos anos, uma Obrigada. comunicadora incrível e que eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa que eu sei que tu és e Obrigada. pela tua profissão também. E adorei o convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Que legal, Jô. Eu também tenho uma admiração por ti. Só, na verdade, eu conhecia de vista, mas a grife eu conhecia há muito tempo, já conheço há muito tempo, porque moda é uma coisa que me atrai também. E hoje nós gostaríamos de conversar contigo para descobrir como é que é a tua história. Eu sei um pouquinho, vou dizer para vocês, porque cada vez que eu faço uma live, ou que eu vou fazer uma live, melhor dizendo, eu antes converso com a minha própria pessoa entrevistada e descubro algumas coisinhas para poder conduzir a live, que seria, digamos assim, uma produção do nosso papo. Então, eu tenho algumas informações que eu já descobri, mas eu vou puxar a Ju para que ela possa compartilhar essas informações com mais gente que está conosco aqui hoje e que estará conosco nos próximos dias também. Bom, vamos lá. A Juliana, ela se formou em advocacia. Ela é a terceira filha, uma filha mais temporona, que foi muito paparicada por pai, por mãe, por irmãs, né? E sempre foi uma super estudiosa, tinha notas maravilhosas, conduta no seu, nas suas escolas muito boas. E um belo dia, ela resolveu dar uma guinada na vida e deixar de ser advogada, que já tinha carteirinha do OAB também, para fazer moda. Mas antes de evoluir com vocês, eu vou resgatar um pouquinho da história dela, pedir que ela nos conte como é que aconteceu brevemente esse passado e como é que aconteceu esse momento de turning point. Ju, contigo aí. Bem, eu me formei em direito, eu trabalhei praticamente quase toda a minha faculdade, eu fiz vários estágios e em áreas diferentes, né, do direito, em repartições públicas, em escritório de advocacia de família, em escritório de advocacia tributária. E gostei, sempre gostei do direito. Gosto? Não, não gosto, eu apenas gosto mais da moda, né? Uhum. Tanto que eu gosto do direito que eu não cancelei minha carteira da ordem nem nada, né? Então eu tenho ainda, porque problema todo mundo tem, então é sempre bom uma carteira da ordem, sempre ajuda. Então, na verdade, quando eu fiz vestibular, quando eu era menina, não existia curso de moda, não existia uma série de cursos hoje que tem disponíveis nas faculdades de profissionalização, assim, para quem quer empreender na moda, de design, enfim. E então eu peguei, eu nunca foi uma opção válida, não era uma faculdade na época, estava recém surgindo em Caxias o curso de moda. Então eu já estava certa de que queria direito, fiz direito, passei, fiz o meu curso e tal, passei no meu primeiro exame de ordem e me casei. E daí, enfim, trabalhei um pouco com direito e chegou um dado momento que eu queria mudar, que eu queria trabalhar com algo mais leve, com algo que eu conseguisse exercitar minha criatividade. Eu sou uma pessoa criativa, né? Modéstia à parte. Sempre fui, assim, desde criança. E daí eu fui e falei pro meu marido, eu disse, quem sabe se eu fizesse uns vestidos, a gente ia para Paris de férias, eu disse, quem sabe se a gente fizesse uns vestidos, se eu fizesse uns vestidos para vender.
Uma amiga minha me disse que compraria até, acha super legal, uma amiga minha que tem loja, e o meu marido disse, vai, vamos fazer. E esses dias ele estava até se lembrando que quando a gente chegou nessa loja de tecidos, que era perto, era lá em Montmartre, que eu cheguei e que eu parei na frente, a loja estava super cheia. Eu disse, eu não vou entrar, tá muito cheia. Ele, não, mas nós viemos aqui, agora tu vai entrar, agora tu vai olhar. E eu, na época, não falava nada de francês. E eles assim, imagina a gente, por exemplo, como se eu fosse ao centro aqui de Porto Alegre para comprar tecido numa loja, né, movimentada, e, enfim, eu em Paris, né? Daí fui, comprei uns tecidos, fiz os vestidos e ali eu comecei. E daí eu fui com meus vestidinhos lá para Sandra para vendê-los. Ela comprou todos. E a partir dali começou. Daí depois vieram várias mudanças, né? Inclusive de produto, no decorrer da trajetória. E, enfim, foi um início, assim, algo meio descompromissado. Vamos ver, sabe? Vou fazer, Tá, mas me sabe? diz E uma daí, coisa. Tu gostava bastante do direito e gostava de praticar advocacia. O que aconteceu que tu resolvesse mudar ou dar essa grande passo, ou essa grande mudança? olha, até tu me perguntando, eu fico me questionando, que nem eu mesma sei. Uhum, Eu, eu tinha uma ideia, assim, muito de fazer concurso, uhum, quando eu me formei. Eu não pensava em advogar, eu pensava em fazer concurso. E como eu casei super cedo, eu muito provavelmente ia fazer concurso e ia ter que morar em algum outro lugar, outra cidade, outro estado, enfim, dependendo do concurso que fizesse e passasse, né? E eu tava casada, recém-casada, com a minha casinha lá, com meu marido. E é muito mais difícil a gente encontrar um outro marido do que encontrar uma outra profissão, né, Suzana? Daí eu achei melhor, não, vamos ficar com esse marido, vamos arrumar o que fazer. E daí, daí fui pra mão. Ele super me estimulou, disse, não, vai fazer, vai trabalhar com o que tu gosta, vai ser feliz, não sei o quê. Super me incentivou. E daí eu comecei, assim, comecei na cara e na coragem. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muita... Eu não tive vergonha nenhuma de começar do zero, uhum, sabe? uhum. Pensar, ai, não, que vergonha, vender o vestido para quem não conheço, sabe? Eu não tive problema nenhum com isso. Eu comecei bem pequenininha mesmo. E fico feliz por ter começado hoje em dia, olhando, né? Porque onde a gente começa não é necessariamente onde a gente termina, né? E as Tá, pessoas querem começar onde querem terminar. Então, isso aí exatamente, é. é muito Legal. complicado. Daí tu não começa. Se tu quer começar na situação ideal, no escritório ideal, com a venda ideal, com os clientes ideais, com o melhor produto, bom, não vai começar nunca, né? Porque quantas Mas me pessoas têm. conta uma coisa, por que moda? Ai, porque eu acho que eu gosto muito, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, assim, sempre gostei muito de roupa, de me arrumar, sempre me espelhei muito na minha mãe, a minha mãe é uma mulher muito vaidosa. Aham. E desde pequena, assim, minhas irmãs se arrumavam para sair, eu me lembro que eu me enrolava nos lençóis, me maquiava, eu era bem pequenininha. Eu sempre gostei muito, sempre curti, assim, me produzir, usar coisas diferentes. Eu gostava de usar o que ninguém tinha, gostava de usar antes. Não tinha aquela coisa, assim, de adolescente, já, e todo mundo usa o tênis X, daí eu usava o mesmo tênis. Eu não gostava, Não era isso. era meio dissidente. Aham, aham. Tá, e daí tu resolvesse, quando tu, enfim, optasse por uma vida ao lado do teu marido, tu resolvesse fazer alguma coisa que tu gostava bastante, porque tu podia ter feito outra coisa, que necessariamente não moda. Não, eu gostava, é um universo que me fascina muito, Ah, é que é um universo muito rico, porque te abre muitas portas, tu conhece muita gente, tem muitas oportunidades de negócios, de vivências, de aprendizados, lugares que tu conhece, línguas que tu aprende a falar. mas tu sabia disso antes, não? Não sabia. Não, isso eu não cheguei a pesar na época. Hoje, avaliando, eu percebo tudo isso. Mas na época eu não cheguei a avaliar, e inclusive eu avaliei muito mal porque eu achava que era algo assim mais light, né? Não Aham, achava que era trabalheira que de fato é, né? Então eu não tinha
uma ideia precisa do que eu estava por encontrar no caminho. Eu achava que era uma coisa mais simples. O próprio processo eu achava que era mais simples, porque o processo de confecção de roupa, principalmente de couro, é um processo super complexo. Ou seja, tu fosse atrás da paixão. Eu fui atrás da paixão e fui indo. E até hoje eu estava conversando com umas colaboradoras aqui do escritório, e eu estava dizendo para elas, né, que quando eu comecei, eu não sabia nada. Não sabia absolutamente Não? nada. Nada de nada. Nada de nada. De roupa, eu só tinha, assim, a gosto. Achava bonito e as pessoas achavam bonito, assim, o que eu... Talvez o look que eu montasse e tal. Uhum. Mas, em termos de processo produtivo, eu não tinha o menor conhecimento. E aí? Nenhum. E daí, eu me lembro que meu marido, primeiro, ele dizia que eu tinha a técnica do go horse. Que eu trabalhava tanto que tinha que dar certo de alguma forma, ia dar certo, sabe? Porque eu fazia assim, ó, até daí daqui a pouco conhecer alguém que soubesse, alguém que me ensinasse, alguém que me mostrasse, encontrar o lugar. Então, enfim, foi uma experiência muito engrandecedora, assim, hoje em dia, me lembrando, eu sinto muita saudade dessa época, por incrível que pareça. E me diz uma outra coisa. Como é que tu chegasse ao couro? Porque fosse a Paris, buscasse alguns tecidos, fizesse alguns vestidos, aí os vestidos foram todos vendidos, e aí... Eu fiz os vestidos, eram vestidos de seda, super complexos, uma mão de obra super especializada. Eu vi ali que aquilo ali ia ser algo muito complicado de se produzir em escala. E eu sempre quis algo grandioso. Eu nunca quis assim um negócio pequeno, um negócio artesanal ou algo, alguma confecção, como é que eu posso dizer, sob medida. Nunca foi a minha intenção. Uhum, A intenção uhum. sempre foi escala, foi ter produção, foi pulverizar o meu trabalho. E daí eu fiz os vestidos de seda e tal. Eles eram muito exclusivos e eles eram muito complicados de se encontrar uma mão de obra apta. Eles davam muito problema. E eram complicados, enfim. E daí eu disse, não, isso aqui não vai dar. Isso aqui não vai dar. Isso aqui eu vou dar certo em 2080, né? Não vai dar. Isso aqui não vai dar. Vamos ter que mudar. Uhum. Daí, outra coisa que me encantava muito era o piton, porque era o auge do piton, de bolsas e sapatos e tal, e estava começando a surgir alguma coisa de roupa de Uhum. piton. Aí eu disse, não, vou fazer roupa de piton. Então, assim, era uma pessoa começando, né? Ainda começando com uma matéria-prima caríssima e querendo vender em escala, ou seja, assim, uma sonhadora. Aos olhos dos outros era uma sonhadora, assim, uma louquinha, né? Pois é, deixa, vamos ver. Deixa fazer, sabe? Aquela coisa, deixa fazer, deixa, não vai dar para do contra, vamos ver o que dá. Então, daí eu comecei a fazer o piton. O piton não dava para fazer muita coisa, porque até hoje o piton é caríssimo, é dolarizado. Então, não é uma coisa fácil de se começar, era um investimento alto. Daí eu fiz algumas vezes, vou ter que colocar outra coisa junto para, né, para o stand ficar, ter mais peças, porque eu não posso chegar, alugar um Como stand. assim? Como stand? Por que stand? Porque como eu queria vender em escala, eu não ia fazer para ir vender na casa de alguém ou para fazer um evento. Eu simplesmente fui para o Minas Trend, que é o primeiro do Brasil para lojistas. Aham. Daí eu peguei todo o meu dinheiro e comprei um stand, porque essas feiras são super caras. E daí, na época, eu estava iniciando o Minas Trend, que era o primeiro preview de moda do Brasil. Era onde era lançado a coleção do inverno, do verão, enfim. E daí eu fui, o Minas Trend se pagou, foi, né, vendi, mas não vendi. Fosse com roupas de piton. Fui com roupas de piton e eu fiz para vestir o stand, eu coloquei mais uns vestidinhos de jersey, na época eu coloquei algumas peças de couro, mas não era, assim, a peça principal, né? Não era o que na época mais me empolgava, porque hoje o couro é o nosso carro-chefe, né? Hoje em dia eu tô apaixonada por couro. A gente vende muito mais couro do que piton. Uhum. Então, daí eu fui pro Minas Trend, o Minas Trend deu legal, assim, abriu uns clientes, vendi um pouco, meio que se pagou. E lá eu fiz uma amizade, fiquei amiga de uma
de uma outra expositora que vende sapatos, que é a Margot, que eu adoro ela. E daí ela me disse, ai, não, teu produto é caro de São Paulo, tu tem que ir pra feira de São Paulo. Eu disse, olha, todo o dinheiro que eu tinha, eu investi aqui. Eu investi nesse stand e tal, a feira foi legal pra mim. Quem sabe numa próxima, daí eu vou pra São Paulo. Então ela disse, não, faz o seguinte, tira uma passagem, tu paga a tua passagem, paga o hotel e eu vou te dar uma ararinha lá no fundo do meu stand. Tu leva as tuas roupas, se tu vender, tu me paga uma comissão. Se tu não vender nada, tu teve o gasto de uma passagem e de uma estadia no hotel. Eu disse, tá, então tá. Aí tu tivesse que produzir para a feira essa. Não, era o mesmo mostruário. Ah, tá. O mostruário, porque eu nunca trabalhei com pronta entrega. Nunca, assim, a pessoa nunca comprava de mim e levava. Quem vê aquilo ali estava vendo até hoje, né? Vê com uma antecedência da estação, escolhe o que quer, o tamanho, o modelo, e daí a gente produz e entrega meses depois. É assim que funciona o mercado da venda para o lojista. Né? Ele nunca sai dali com o produto, ele sai dali com o pedido que ele vai receber no prazo estabelecido, combinado entre a gente, enfim. E daí daí eu tá, não, vou contigo, vou para São Paulo, certo? Tá, fui para São Paulo. Cheguei lá, faceira, bem sangue doce. Daí a gente expôs, ela foi me apresentando para as clientes dela e eu vendi um horror na época. Daí voltei para Porto Alegre, né? Feliz da vida, que tinha vendido um monte e tal. E daí o meu marido, tá, e como é que tu vai entregar isso para essa gente que tu vendeu? Eu disse, não sei, mas eu vou. E ele, mas tu nem dirige. Eu não dirigia. Não. E ele assim, mas tu não dirige, tu não tem um funcionário, tu não tem escritório, tu não tem uma secretária, tu não tem ninguém, tu é uma louca. E Deus disse, não, mas deixa, eu vou me organizar, eu vou entregar tudinho. Isso não te tumultuou? Tu não ficou nervosa com isso, nem nada? Não, eu ficava, claro, eu ficava, dava uns trilili de vez em quando. Dava uns... E aí? De vez em quando dava, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Vai dar errado. Daí, na época, eu me lembro que eu tirei um empréstimo num banco, porque também eu não tinha a menor noção de que eu vou vender e que então eu vou comprar tudo na frente, eu vou produzir tudo na frente, eu vou pagar as costureiras, eu vou pagar os cortes, os coros, Nossa. e então eu vou enviar para o lojista, que vai começar a me pagar em 30 dias. Então, eu nem não fazer a menor ideia de capital de giro, essas coisas. Daí eu me lembro que eu fui num banco, tirei um empréstimo e comecei a produzir, fui atrás de costureiro, daí arrumei uma sala, daí contratei meu primeiro funcionário e assim fui indo. E cá estou. Tá, e como é que é ter um negócio do qual tu não conhece nada? Tu não sabia fazer corte. E nem molde. Não, eu não sabia. Na verdade, eu gostava de moda, eu gostava. Hoje em dia, eu tenho uma coisa muito mais de empresária, uma função muito mais de empresária do que de moda propriamente dito, porque existem períodos do ano, né, onde são feitas coleções, onde a gente cria e tal, mas depois de criada a coleção, né, a gente acaba que passa trabalhando no resto todo, né? Enfim, eu tenho um escritório com funcionários e surgem oportunidades de parcerias, contratos, colaborações e tal. E então, na época, quando eu comecei, eu achava, eu vou vender roupa, vai ser super legal, sabe? Uma vida super glamurosa. E não foi o que se mostrou e não é o que é realmente. A gente tem momentos muito legais, muito, muito bacanas, assim, de glamour, mas a grande verdade é que se tu não arregaçar as mangas, não trabalhar com seriedade, não tomar isso para ti como algo super sério e te comprometer, assim como qualquer outro negócio, não dá certo. Né? Então, eu não tinha a dimensão que envolvia tudo. Eu fui aprendendo coisa a coisa. Tanto é que eu sei todos os processos da minha empresa. Eu já fiz tudo. Eu já fui da diva ao motoboy. Entendeu? Eu já fui tudo. Já fiz tudo. Né? Tem Financeiro, coisas que não corte, entender, mas sei
o contrato que entenda. Vamos supor, eu não sei fazer um molde, mas eu sei que eu preciso de uma modelista boa. E quando ela fizer um molde, fizer uma peça, eu sei te dizer se aquela modelagem ficou legal ou não ficou, né? Então, mesmo não tendo estudo em todas as áreas, um domínio perfeito, eu tenho o conhecimento completo da minha empresa. Uhum, uhum. E isso faz quanto tempo, Jô? Isso vai fazer 11 anos. Vai fazer 11 Tá. anos em outubro. E me conta uma coisa, e aí como é que aí tu começasse a contratar pessoas, alugasse uma sala, começasse a compor equipe, e como é que é entrar no mercado, que já está constituído, né? Uma Juliana que até então não tinha nome nenhum. Como é que se faz isso? Olha, eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas, tá? Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de, enfim, de puxar assunto, de saber no que tu trabalha, para onde que tu veio, para onde é que tu vai, o que te interessa, do que tu gosta. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa facilidade para fazer amizade porque eu gosto. Eu gosto de pessoas. Uhum. Isso me facilitou muito, me abriu muitas portas, porque além de eu não ter assim nenhum melindre de dizer, olha, eu tô começando um negócio, né, pode dar certo, pode dar errado, eu fui fazendo amizades. Então, muitas pessoas me estenderam a mão, assim, gratuitamente. Fiz muitas amizades, assim, ó, duradouras, de uma vida inteira, né? E fiz amizades com tanto os nossos clientes quanto fornecedores. Eu tenho uma história, assim, de muito bacana, assim, com as pessoas que envolvem o meu negócio, porque acaba que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, se tu for parar para pensar, né? Uhum. Então, tem que ser uma coisa que te dê prazer, que te faça feliz. E eu acho que isso me abriu muitas portas, por eu ser uma pessoa extrovertida, assim, e comentasse, falasse tanto bem do meu produto, quanto do que eu estava fazendo, quanto que eu estava passando, quanto as dúvidas que eu tinha, quanto a pedir conselhos, quanto, né, alguma coisa que eu gostasse, penso em fazer ou não, né? E tive muitas madrinhas, assim, muitas pessoas que me botaram embaixo do braço, como, por exemplo, a Sandra, né? Sempre foi uma grande A madrinha. Sandra Nunes, dona da Twin 7. Isso, ela sempre foi maravilhosa para mim, desde o início, e eu brinco com ela, né? Esses tempos eu perguntei para ela, eu disse, Sandra, como é que tu comprou aqueles vestidos porcaria que eu fiz no início? Ela disse, guria, eu sabia que tu ia para frente. Aquilo ali não estava bom mesmo, mas eu sabia que tu ia fazer uma coisa boa no futuro. E daí eu queria que tu tivesse, eu queria estar contigo. Aquele jeitão com a Sandra. Ela disse, daí eu queria estar contigo quando tu começasse a fazer as coisas boas. Eu disse, então tá. E nós estamos juntas até hoje, né? Há 11 anos, a minha primeira coleção. A Sandra é uma visionária, né? Assim como ela tem uma curadoria maravilhosa com relação à coleção que ela sempre compra e à escolha que ela faz, ela tem uma curadoria muito boa sobre as pessoas também, né? Tem, a Sandra, ela tem uma visão, e ela tem uma visão muito particular, assim, muito, assim, ela não se condiciona. Se tu chega lá e diz pra ela que tu quer trabalhar com moda, e ela olha pra ti e diz assim, não, tu não tem nada a ver com moda, olha ela aí, ó, nos dando oi. Ela está conosco aqui, a querida. Tava falando em ti, Beijo. eles devem estar vermelhas, Sandra. Ô, Ju, e me conta uma coisa, mas voltando à minha pergunta, tem duas perguntas que eu queria te fazer de resgate, na verdade. Uma, tu falaste do Piton, e aí tu conseguisse perceber que o Piton por si só seria muito caro, né? E aí tu colocasse o couro junto, mas me chamou a atenção porque tu poderia ter escolhido um outro tecido não tão complicado quanto a seda, mas também não tão caro quanto o couro. Por que o couro? Porque o couro, como o Piton era um couro exótico, né? Eu pensei, vamos fazer couro, né? Vamos nessa gama dos couros. E, enfim, daí peguei para compor. Na verdade, eu acho que era uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Sempre gostei de couro, mas na época o que me enlouquecia era o Piton, era assim um frenesi do Piton na época. Então eu acabei optando por esse lado, que é, na verdade, o mesmo processo produtivo. Na verdade, é a mesma linha de produção, tanto o Piton quanto o couro, eles são costurados e produzidos da mesma forma Que não no é igual a tecido. funcionado.
Não tem nada a ver com tecido plano. É completamente diferente, porque o nosso processo ele é totalmente manual, totalmente artesanal. Desde o corte, da seleção das peles, da costura, tudo, absolutamente tudo. Se a jaqueta tem uma taxinha, tem um brochezinho, que é tudo pregado à mão. Tiveram peças... Ai, eu fiquei de te enviar e não te enviei, agora que eu me lembrei. Tiveram peças que a gente fez... Eu sou tão esquecida. Peças que a gente fez numa coleção que tinham renda e franjas e taxas. E as taxas chegavam a ter 3.000 taxas pregadas à mão. Essa. Era uma saia pesada, tinha vestido. Então, assim, era pregada uma por uma. Então, assim, do início ao fim artesanal. É realmente uma obra de arte, né? É um processo muito rico e que envolve uma gama de pessoas trabalhando com as suas próprias mãos, assim, não é... vou fazer uma camiseta e costura todas, né? É uma coisa assim, a tua peça foi costurada pelo costureiro tal, pelo plano de tal, o número da tua peça de piton é o número X registrado pelo IBAMA, são prestados relatórios anuais, então... tal pele, a pele amarela de piton foi para onde? Ela foi vendida para a loja tal, CNPJ tal, na data tal. É tudo muito, muito regulamentado, né? Entendi. E o que faz a peça ser tão especial, né? É um processo muito rico. Claro. E eu ia te perguntar uma outra coisa. Esse teu jeito de ser espontâneo e, ao mesmo tempo, simples, e até eu diria humilde, acessível, né? Tem muitas pessoas que têm receio de serem assim, né? Porque tem muitas pessoas que acham que as defesas, quanto mais faz de conta, ou quanto menos se abre o jogo, melhor é. Pelo que eu estou entendendo, tu é exatamente o avesso disso. E tu já me Eu acho contou aqui que o teu sucesso vem também por aí, é isso? Olha, eu acho que eu me considero uma pessoa verdadeira, assim, e eu acho que eu tenho uma qualidade que eu não tenho. Num primeiro momento, eu sempre gosto das pessoas, até eu não gostar, ou até elas fazerem alguma coisa e tal. Então, na verdade, eu me sinto de peito aberto para as pessoas com que eu convivo, com que eu conheço. E eu acho que talvez seja por isso o meu jeito, assim, eu não me armo, eu não venho armada para conviver contigo. Eu parto do pressuposto que tu deve ser uma pessoa legal. Agora, se realmente tu não for uma pessoa legal, em determinado momento eu vou virar minhas costas e vou tchau para ti, entendeu? Uhum. Eu não sei, eu sempre tive esse jeito e não acho muito cansativo assim a pessoa assim fazida, a pessoa que ai, porque eu fiz isso, Ai, uma pessoa, canseira. eu acho muito cansativo. Não, Eu também acho. Uma canseira só de eu imaginar. acho muito cansativo. Ô, Ju, me conta uma coisa. E aí, essa pessoa que trata os seus parceiros assim e fez a conquista de vários amigos sendo assim, é a mesma pessoa que trabalha com equipe interna? Sim, eu trabalho com a minha equipe interna, na verdade, praticamente toda ela sempre foi recrutada por mim. Eu sempre participei de quase todos os processos seletivos, em raras exceções, principalmente o povo assim do início ali, né? Que era eu mesma que recrutava e são meus parceiros até hoje. Então, enfim, tem livre acesso a mim. Não sei se daqui a uns anos a empresa vai ficar grande, que talvez eu seja uma figura mais rara de encontrar dentro do negócio, espero que sim. Mas Internacional? eu resolvo muita coisa, eu acompanho muita coisa e acho que o que tem, eu acho que um dos segredos também é que num momento onde as pessoas têm tanta... as pessoas são tão, assim, bobas no sentido de, ai, não, isso eu não participo, isso eu não faço, isso eu não vejo. Eu acho que quando o teu cliente encontra aquela pessoa que sabe que tu sabe da jaqueta dele. A tua jaqueta pode ter 5.000 jaquetas aqui, mas se a tua jaqueta deu problema, eu vou saber que a tua jaqueta tá aqui com problema, entendeu? E eu sou a dona do negócio, né? Então, eu acho que isso dá uma certa segurança para a Uhum. pessoa, sabe? De saber se não, a dona tá ali, a dona tá vendo. Se der problema, eu vou ligar para a Juliana e a Juliana vai resolver. E vou mesmo, né? Eu tenho
eu tenho muito contato com a grande maioria das minhas clientes, inclusive, principalmente as do início, né? Que são as mais marcantes, que era, enfim, muitas delas começaram junto comigo. Tem lojas que estavam começando na época que começaram assim, compravam 3 calças. E hoje em dia são clientes que fazem pedidos imensos, né? Aham. Então, tem muitas dessas que a marca foi crescendo junto. Ali na primeira feira, quando tu vieste com um pedido enorme, que deu tudo certo e tal, quantas peças tu vendesse na primeira feira? Ai, eu não consigo precisar, mas eu acho que eram umas, sei lá, umas 300, 500 peças. E Já era, aí? que era E um monte aí? de pessoa que tá começando, né? A pessoa não tinha nem costureira. E não, olha, assim, ó, Suzana, eu tô me lembrando assim, ó, de cada uma do início, assim, que era de morrer de rir. Depois teve uma época que o meu marido dizia que eu era a pequena Miss Sunshine. Tu viu o filme da pequena Miss Sunshine? A pequena Miss Sunshine era uma feiosa que queria ser Miss, a família super incentivando. Daí tinha o pai, que, que era, como é que se diz? Dava palestras motivacionais, era um deprimido. O vô era um louco varrido, né, numa Kombi, caiu aos pedaços e dizia, Juliana, tu parece a pequena Miss Sunshine. Porque teve uma época assim, que dava tudo errado. Dava tudo errado. E Mas daí, como, o que é errado, por exemplo? por exemplo, o que é errado, tá? Quando tu tá começando um negócio e algumas pessoas que talvez não sejam bem intencionadas percebem que tu não tem o conhecimento ou que tu tem um certo desespero em entregar número X de peças, daqui a pouco a pessoa pode abusar enfim, da tua boa fé, né? E eu Claro. tinha uma costureira que a costureira era muito doida na época. E ela chegava e, não, porque tu tem que me pagar antes e tal. Eu disse, olha, não vou te pagar antes, porque senão depois não entregava, né? Eu disse, não, Uhum. eu pago uma parte, daí depois tu me entrega, eu te pago o resto. Daí chegava assim na véspera de entregar as peças, ela dizia assim, eu não costurei, porque tu nem sabe, cortaram a minha luz. Daí tu não sabia se tu pagava a pessoa, né? Tinham cortado a luz, porque ela não ia terminar o teu pedido, porque ela não tinha luz para costurar. Então eu ficava irritadíssima. Eu sou uma pessoa muito sem paciência e ansiosa. Daí teve um dia que eu tive um ataque com essa costureira. Ela era a minha única costureira. E daí eu cheguei e o meu marido sempre me apoiou, né? Eu cheguei para ele e disse assim: quer saber? Eu dei tchau para essa costureira, eu vou ir lá, vou tirar tudo e vou arrumar outra pessoa, porque eu não aguento mais, nananã. Já bate, meu marido é bem calmo, ele olhou assim, tu já falasse isso pra ela? E eu disse, já falei, bem desaforada, achando que tinha feito um grande feito, né? E daí ele assim, tu és uma irresponsável, tu tens não sei quantas peças para entregar, tu não tens outra pessoa para botar no lugar dela, tu não sei o que, tu pode botar teu negócio. Bom, assim, me deu um sermão, eu fiquei assim, porque ele nunca me repreendia. Daí ele pegou e disse assim, olha, né, nota 0 pra ti. Peguei, peguei meu carro, fui para um posto de gasolina. Me lembro que eu parei. Eu chorava. Daí eu pensei assim, eu disse, não, agora eu vou para Novo Hamburgo. E eu só volto de Novo Hamburgo com um costureiro novo. Fui para Novo Hamburgo, tá? Peguei esse carro, fui para Novo Hamburgo. Voltei de lá às 10 da noite. E daí eu tinha um costureiro novo, que ficou comigo anos e anos. E que daí fez toda essa minha produção na época, que era pequena, mas que para mim no início era grande. Claro. Né? E que trabalha conosco até hoje. Né? E que me deixou super tranquila, que sempre foi uma pessoa super correta, né? Não fazia esse terrorismo, né? Comigo, porque eu ficava irritadíssima. Né? Eu no auge da juventude, no ímpeto da juventude, a pessoa assim, testava meus limites, eu tinha vontade de dar na costureira, coitada. Não, Ju, me conta uma coisa, o direito te ajuda Muito, em quê? em tudo. É impressionante. Eu vou te dizer que se eu tivesse que fazer novamente uma faculdade, talvez eu fizesse novamente de direito, não fizesse de moda. É? Né? E muito, me ajuda muito. Eu acho que a gente não tem como mensurar o quanto o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida soma na pessoa que a gente se torna, né? Uhum. E eu acho que o direito sempre me ajudou muito, inclusive porque assim, a gente tem muitos contratos, a gente tem muitos colaboradores, às vezes a gente faz parcerias com outras marcas que têm regras específicas.
Enfim, todos os contratos aqui do escritório, todos eles passam por mim. Então, eu acho que me ajudou Hum, muito. Me ajuda diariamente. Acho que uhum. Na nossa conversa pré, me dissesse uma passagem da tua vida, contasse uma passagem da tua vida que eu achei muito legal, que foi com o teu psiquiatra, em que tu estava numa situação de que tu queria dar um salto e fazer alguma coisa, e ele te disse ainda assim, mais ou menos assim me parece, enquanto tu tocares a mesma tecla, vai ouvirás ser. a mesma música. É Me lembro isso? até hoje. Ele me disse assim: olha, Juliana, enquanto tu tocares na mesma tecla, tu vais ouvir o mesmo som. E daí eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a gente segue fazendo a mesma coisa, querendo um resultado diferente. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado, né? A gente tem que fazer uma coisa diferente para ter outro resultado. E isso parece tão lógico falando, e, no entanto, não é o que a gente aplica na vida da gente. A gente acha que a gente vai fazer a mesma coisa e que o resultado vai ser melhor ou vai ser diferente. Não, né? Então, eu comecei a me realizar muito no trabalho, com a minha marca, com a Juliana Samartim. E eu me lembro que tinha, assim, uma coisa de que muito provavelmente não ia dar certo, porque eu me lembro que meu pai e minha mãe ficaram indignados, assim, tipo, meu Deus, assim, que veio pensava que era uma ministra, né? Meu Deus, vai deixar o direito, né, para trabalhar com moda, mas como? Daí a Jaguar e Visgandra. Daí eu tinha uma coisa assim, eu disse, não, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Daí sempre meu marido, né, que sempre foi a pessoa que teve muito do meu lado nesse meu sonho, que sempre me incentivou muito e me incentiva até hoje. Ele dizia, Juliana, é o seguinte, os primeiros 5 anos são os anos decisivos para que as empresas quebrem, as pequenas empresas quebrem. Em 3 anos, quebra 90%. Depois das que ficam de pé em 5 anos, quebra 60%. Então, assim, ó, se tu permanecer em pé em 5 anos, muito provavelmente tu não cai mais, né? E daí eu me lembro, foi um marco quando fez 5 anos de marketing, ó, viu? Agora passei. Agora eu tô assim, ó, na estatística abaixo, não, agora não. E daí na época já nem era mais tão pequena, porque com 5 anos de marca a gente já estava no nosso terceiro escritório, que é esse que a gente está agora. Aham. E é o escritório maior que a gente teve, né? Eu fiz várias mudanças e ao longo do. Sempre fui construindo tijolinho por tijolinho, nunca botei a carroça na frente dos bois. E Quando sempre podia, sozinha, me mudava. Como? sempre sozinha, Uhum. sem sócio, sem nada. Não, eu tive um período, eu tive uma sócia, que agora eu não tenho mais, eu voltei a ser sozinha esse ano, inclusive, Aham, mas, enfim, era uma outra sócia que trabalhou comigo ao longo de vários anos, aham. mas agora não tá mais. Mas sempre foram, assim, decisões muito pensadas para que não desse, para que não tivesse que dar um passo atrás no futuro, sabe? Uhum. Contratar alguém para depois ter que demitir porque não vendeu tão bem, ou ir para um lugar maior do que eu pudesse suportar financeiramente, para depois ter que voltar para o pequenininho. Porque a mudança boa todo mundo assimila, mas quando você tem que dar um passo atrás, é difícil, né? Claro. Ninguém. Então, e tem também a questão da responsabilidade, porque são pessoas que dependem do meu trabalho, das minhas decisões, né? Então, eu não posso brincar vamos lá, contratamos, porque muitas vezes a gente, inclusive, tira as pessoas, né, de outro emprego, de uma outra Exato. oportunidade, né? Então, não dá para brincar com a vida dos outros, né? Enfim. Claro. E aí me conta uma outra coisa também que me chama a atenção. É, hoje tu tem uma vida super ativa, né? Uhum. E pelo que eu estou entendendo, tu começaste devagarinho, só que hoje tu está super expandida com relação ao mercado internacional, mercado nacional. Como é que essas coisas aconteceram? Ai, tu sabe, Suzana, que tem muita coisa que acontece porque a gente está no lugar certo, na hora certa, sabe? Uhum. E tem coisas que eu nem consigo muito explicar como é que acontecem, mas acontecem, tá? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava grávida, eu ainda não exportava. E eu fui fazer meu enxoval em Nova York, fui com meu marido e tal. E eu odiei. Eu odiei aquela viagem. E daí eu tava incomodada. Odiou por quê?
eu tava super incomodada, eu não tava entendendo por que eu tava incomodada, porque eu me questiono muito, assim, do por que eu tô sentindo isso, por que eu tô fazendo isso, mas porque, sabe? Eu fico pensando, porque às vezes, não necessariamente as coisas são tão fáceis da gente se decifrar, né? Eu me Tá. lembro que eu tava aborrecida, assim, e eu me lembro que eu caminhava pelas lojas, assim, em Nova York, e daí eu me dei conta, eu disse assim, eu tô odiando estar aqui, porque eu tô pensando tudo que ainda falta para eu chegar aqui. E falta muito para eu chegar aqui. E eu olhava aquele monte de loja querendo estar lá, né, em Nova York, na Como assim época. estar aqui significava pensar que a tua moda deveria estar lá? Sim, Era isso? eu estava super incomodada porque eu olhava aquelas lojas e dizia assim, eu tenho que estar aqui e eu não estou aqui e ainda falta muito para eu estar aqui. E aquilo estava me incomodando profundamente. E daí eu me lembro que eu falei, tinha meu marido bom, pirou, né? Enlouqueceu, ficou me olhando assim, né? Deixa, tá grávida, não vamos contestar. Tá grávida, deixa quieta. Melhor deixar quieta. Daí eu voltei, né? Tive minha filha. Deram uns meses. Quantos meses deram? Deram acho que uns 6 meses. Me ligou uma amiga. Me disse: olha, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e que conhece a tua marca, que gosta muito da tua marca e que tem intenção de representar a tua marca aqui, aqui nos Estados Unidos e tal. Barará. Eu, tá, não, vamos combinar de conversar, enfim. Bom, fizemos uma reunião, né? O marido dela, na época, veio conversar comigo e decidimos que nós íamos começar a fazer feira em Nova York. Tá? Hum, Isso a minha até filha não tinha. então era só Brasil. Tá? Isso aí bateu na minha porta, tá? Daí eu disse, tá, vamos fazer a feira em Nova York, vamos fazer. Só que assim, é um processo burocrático, tu precisa ter uma série de coisas, tem que ter o CNPJ, o CPF, tem que ter tudo em documentos eletrônicos, enfim. Era uma confusão. E aí E daí, nisso o direito te ajuda. vamos fazer. Bom, eu Uhum. fiz essas pessoas na época me ajudaram a. Não, agora tu vai lá, tu vai fazer o CPF não sei onde, daí agora tem que fazer a nota fiscal do não sei o quê, agora tem que pedir o registro da marca não sei onde. Enfim, as coisas se montaram para que aquilo acontecesse. E menos, acho que foi um ano e pouco, talvez, eu estava em Nova York. Eu estava vendendo em Nova York, eu estava fazendo feira em Nova York. Eu tinha meu produto não só em Nova York, como em muitas outras cidades dos Estados Unidos. Né? Uhum. E há um ano atrás eu estava pensando, meu Deus, mas o tanto que eu vou ter que trabalhar para chegar aqui. E na verdade as portas se abriram. Aquilo ali foi algo que eu não fiz por onde, eu não procurei, veio até mim. E na época foi super proveitoso. A gente abriu muitos clientes, não só dos Estados Unidos, como do mundo todo. E a gente seguiu fazendo essa feira por um longo período. A gente parou ali na época do Covid e agora, enfim, vai voltar. Que é a Coterie, né? Que é uma feira, o nome na verdade é Coterie, que é francês, mas Ah. em inglês fala Coterie, que acontece em Nova York, lá no Javits Center. E a gente expandiu para muitos lugares do mundo. Isso aí eu tava com 6 anos, 7 anos de marca, talvez. E tu achas que isso acontece por quê? O universo conspira a favor? Eu acho. A favor de Eu, quem? eu acho que é a favor de quem tem um pensamento muito certo de onde quer chegar, do que quer construir. Porque eu acho que o que a gente coloca na nossa cabeça a gente realiza. Eu acho que é só questão de te organizar. Eu acho que tu te organiza, tu foca, vai e eu acho que tu consegue. Eu tenho isso para mim. Não sei, eu acredito nisso e para mim funciona. Porque eu penso. Talvez eu não pense na forma como vai acontecer, mas as coisas de alguma forma se encaminham, sabe? Claro, não é só a força do pensamento, não é pensar e ficar sentada, mas enfim, vai trabalhar, vai arregaçar as mangas e pensa naquilo, vai focando que chega uma hora que chega. Eu acho que para mim funciona, né? Daí não depende de cada um, do que cada um acredita. Uns acreditam em Deus, uns acreditam na força do pensamento, uns não acreditam em nada, uns acreditam em sorte, né? Cada um na sua. Isso é uma coisa que me ajuda. Tu acredita no pensar grande? Eu acredito na força assim, do querer, assim, do quanto a gente quer e do que a gente põe na nossa cabeça que a gente vai realizar, que eu acho que a gente realiza. De Que, verdade. que bárbaro. Não, e eu acho que muito, muito gostoso e muito importante estar te ouvindo
falar sobre isso, porque acho que nós temos dois momentos que nós estamos vivendo. Primeiro, existe uma dificuldade. Às vezes as pessoas têm as suas paixões, os seus prazeres internos, mas morre de medo de dar uma guinada na vida para ir atrás daquilo que realmente é feliz, lhes faz feliz. Esse é um ponto. E o outro ponto, também me parece que a gente está vivendo essa vibe no momento, é exatamente isso. Quer dizer, será que se eu pensar, eu vou conseguir? E tu estava nos contando exatamente sobre isso, sobre essas duas situações, né? Sim, eu acredito na força do meu pensamento, na força do universo que conspira a favor quando o teu desejo é claro, quando a tua força está em prol dessa tua vontade, né? E por Não, outro lado, tudo começa com a força do pensamento. Essa caneta está aqui hoje porque alguém pensou nessa caneta em algum momento, né? Então, assim, tudo que a gente vê, em algum momento alguém pensou para realizar, né? Então, tudo começa na cabeça. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente permite permear as nossas ideias, né? E tentar sempre canalizar para o melhor. com certeza. Porque o esforço é o mesmo, né? É pensar pequeno, pensar grande, é a mesma coisa, né? Ju, nos conta algumas coisas que a Juliana San Martín pode deixar como legado dessa conversa, ou não de forma pretensiosa, mas nós estamos batendo um papo aqui, o Trajetória, sem essa característica de poder realmente incentivar e motivar outras pessoas a fazerem os seus sonhos acontecerem. Nos conta alguns exemplos disso, por favor. Olha, deixa eu pensar, eu não entendi tão muito bem a pergunta, se tu puder me, me Não, situar. o que eu quero te dizer é que Alguns... nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito receosas, muito céticas, né? Muito Uhum. céticas no sentido de, puxa vida, eu adoraria fazer isso acontecer, mas será que vai dar? Será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena dar uma guinada na vida? E eu, pelo que eu estou entendendo e pelo que nós já conversamos, tu tem alguns exemplos de atitudes que tu tomasse ao longo desse período de empreendedorismo de 11 anos, né, que te fizeram chegar até hoje, porque o milagre não existe, né? O que Não. existe é tijolinho com tijolinho, né? É que o tempo vai passar igual, né? Então a única diferença vai ser que tu vai começar mais tarde, mais cedo, ou então tu não vai começar, e a vida é só essa, né? Que a gente tem as notícias até o momento, até o momento, né? Então, que a gente faça valer, que faça o que a gente gosta, né? Honrados são aqueles que podem fazer o que gostam, né? Muitas vezes a vida te impulsiona para uns caminhos, ou a necessidade faz com que tu, enfim, escolha um emprego que talvez não seja o emprego dos sonhos, por questões, né? Sim. Mas eu acho que se tu tem essa chance, eu acho que tem que te apegar com unhas e dentes nela, porque o cavalo branco ele não passa toda hora, né? Muitas vezes passou, perdeu, né? E a gente não sabe se um dia vai passar de novo. Então, a questão é que o tempo passa. E a gente faz assim, ó, a gente vê que passa e passa rápido. Então, que a gente faça valer, faça, né, o que acredita, o que gosta, o que dá prazer, o que te faz feliz, né? Enfim, eu acho que as pessoas se sentem um pouco desesperançadas, muito, muito às vezes por não conseguirem ou até não saberem o que gostariam, porque o fato de eu saber o que eu quero não necessariamente me permite fazer o que eu quero. Não, eu quero ir agora estudar nos Estados Unidos. Bom, eu tenho uma filha pequena, eu tenho um negócio, eu sou casada, não posso pegar um avião agora e fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Não dá, né? Mas o fato de tu pelo menos te conhecer e saber o que tu quer realmente e o que tu pode fazer para te fazer feliz, porque eu acho que as pessoas muitas vezes não sabem o que faz elas felizes, às vezes não Eu tem o concordo. hábito de olhar para dentro. As pessoas têm muito o hábito de olhar, porque ela fez, porque ela disse, porque a fulaninha fez, porque imagina, não sei, e não olham para si. E às vezes é difícil a gente descobrir o que a gente quer. Não é tão simples, não tá? Não é todo mundo que tem latente, eu gosto disso, eu quero aquilo para minha vida. Às vezes a gente não sabe. Tem pessoas que passam anos
anos não descobrem, né? Então, tem que ter um certo autoconhecimento, ter o hábito de olhar para si e ver ali o que que importa, o que que... Eu me lembro que na época que eu estava no direito, que eu pensava em fazer concurso, eu pensava, gente, você é muito infeliz. Você é muito infeliz em morar numa cidade do interior, sozinha, sem meu marido, longe da minha família, dos meus amigos. Não quero isso pra minha vida. Não vou. Não vou, mas tá bom, minha faculdade faz o quê com esse diploma? Joga no lixo? Não vou jogar no lixo, fazer outra coisa. Mas não vou. Concurso era uma coisa que estava fora. Eu advoguei um tempo, não amei, não foi uma coisa que eu amasse. E acabou que eu fui parar numa área que eu amo, que ali é a minha criatividade, essa energia de conhecer pessoas, de transitar por vários meios, de ter acesso desde do funcionário mais simples até a dona da maison mais chique do Brasil, né? Então tem que ter um certo traquejo, né? Também. Uma das coisas que me chama atenção nas tuas produções, na tua moda, é que a tua moda, que sendo uma moda de luxo, uma moda muito bonita, ela tem um componente para autoestima que é muito importante, né, Jô? Quando uma pessoa compra uma peça, que é uma peça chique, gostosa, que é glamourosa, isso entra na autoestima da pessoa. Como é que tu te vê nesse processo? Isso entra na tua criação? Disso, né? É porque é tão importante a gente se sentir, né? Não interessa se a gente é bonita, se tu te acha bonita, ou se tu te acha uma pessoa especial, porque tu é uma pessoa super inteligente, porque tu te garante, tu te acha bacana naquilo que tu faz. Enfim, de N maneiras, né? Eu acho que isso é muito válido. Eu acho que isso é uma coisa que te engrandece no todo, né? É ruim a gente se sentir por baixo, a gente se sentir feia, ou a gente se sentir ruim, ou a gente se sentir pior do que alguém, ou, né? E todo mundo já passou por isso, né? Em algum momento da sua vida, né? Então, se tu pode ainda agregar com uma roupa, que coisa boa, né? Que isso vai ajudar, eu fico muito feliz. Não, e é bárbaro porque tu garante a permanência da compra, né? Porque se hoje, uma das coisas que me chama atenção também no mercado, e eu particularmente tenho essa tendência, eu cada vez mais compro onde me tratam bem. E e uso aquilo que eu me sinta bem, porque agrega valor para mim na minha autoestima. Agora, se tem alguma coisa que eu fico muito incomodada, é quando eu sou maltratada. É quando eu vou a algum lugar e a pessoa desfaz de algum jeito porque não me atende bem, ou não me dá atenção, ou não é responsável pelo produto que vendeu, ou alguma coisa nesse sentido, ou não sabe falar sobre o produto que está vendendo. Isso me incomoda profundamente hoje. Então, eu acho que se agrega muito valor quando a gente tem uma peça comprada, que é bonita, que é estilosa, e que tem uma garantia de responsabilidade, né? Tanto a peça que a gente faz, a nossa peça, eu digo que ela é como se fosse uma joia, porque ela bem cuidada, ela não pegando umidade num armário úmido ou coisa que valha, ela dura a vida inteira. Ela transcende gerações. A minha mãe tem casacos de couro que ela comprava em Buenos Aires e coisa, ai, minha filha, tu quer esse casaco para ti? Porque é uma coisa que fica, né? Hoje, num mundo de fast fashion, né? Que compra uns produtos vagabundos que daqui a pouco já estão se desfazendo na primeira lavagem de máquina, né? Então, assim, é um produto que tem um valor agregado, mas que tem de certa forma, uma sustentabilidade, porque ele dura gerações. Ele se cuida por gerações, ele não perece, o couro tem essa qualidade, né? Tanto quanto o piton, então nem se fala, né? Porque o piton é de cobra, que rasteja, então assim, para a jaqueta de piton, tu tem que, né, rebolar, porque na verdade são as escamas de uma cobra, né? Ô, Ju, outra coisa que eu queria te perguntar. Nos conta uma passagem da tua vida, seja qual for, que possa ficar como um exemplo, alguma coisa que tu gostaria de compartilhar, já que nós estamos indo para o final do nosso papo.
A gente tinha conversado aquele dia, né? E aquele dia foi muito interessante, porque eu estava indo para a festa junina da minha empresa, né? E estava lá o meu funcionário mais antigo, que é um senhorzinho, bem senhor. E daí a gente estava conversando e tinha enfim, estava cheia a nossa festa. Hoje em dia a gente tem várias pessoas que trabalham conosco. E quando eu comecei, ele trabalhava para mim e para outras marcas, né? Ele não era exclusivo meu, ele era cortador. E como em todos os segmentos, os cortadores nunca são a parte da cadeia produtiva melhor remunerada, né? É uma é uma função que, na verdade, exige um talento imenso de seleção de peles, de corte, enfim, mas que não é valorizada como deveria. E eu me lembro que daí eu comecei com ele, na época eu não tinha como pagar ele fixo, não tinha trabalho por um ano inteiro, né? E daí eu me lembro que eu disse pra ele, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar para tu cortar só para mim. Enquanto isso, tu fica cortando para as outras também. Quando eu tiver para o ano todo, trabalho para ti o ano todo, eu vou te dizer, daí tu vem trabalhar só comigo. Tá, então tá, combinado. E daí eu me lembro que com ele eu contava, assim, todos os sonhos mais sonhados, porque nós vamos fazer isso, porque nós vamos fazer aquilo. Porque eu me lembro que quando eu falava pro meu marido ficava nervoso. Ele perguntava, mas da onde é que vai sair isso? Mas onde é que tu vai fazer? E daí eu deixava ele um pouco angustiado, então eu não falava mais, assim, que eram uns sonhos meio grandiosos, um pouco audaciosos para a época. E eu me lembro que eu conversava bastante com esse cortador, e o nome dele é Aldair, e daí eu me lembro que eu falei para ele, eu disse, não, quando eu for bem, tu vai bem junto. Todo mundo vai bem, porque eu tenho isso como um princípio meu, porque eu acho que tu não. Eu acho que tu quebra a verdade do teu negócio no momento que só tu enriquece, só tu melhora de vida, só tua vida prospera, tua casa fica mais bonita, tu viaja mais, enfim, seja lá no que tu resolve investir. E as pessoas que fazem o teu negócio continuam estagnadas e foram Uhum. muito importantes para a realização, né? Eu sou uma péssima capitalista, entendeu? Eu sou uma péssima, eu sou quase uma socialista, tá? Mas eu não voto no PT. Então, assim, eu falava para ele, não, tu vai ver, tu vai ir bem. Quando eu for bem, tu vai bem. E daí, quando eu fiquei grávida, né, eu passava tardes com ele, porque eu tinha que contabilizar os consumos das peças, enfim, para fazer os preços, isso era bem no início. E daí eu disse, não, tu vai ver, quando as coisas ficarem bem, eu vou te ajudar. E ele tinha uma casa mais simples, assim, bem mais simples. E daí depois, quando a empresa começou a ir bem, ele, enfim, daí começou a trabalhar só comigo, trabalha só comigo até hoje, já faz mais de 10 anos. E me ensinou muito do que eu sei. E daí, quando a empresa ficou bem, a gente fez uma casa bem bacana para ele, como ele escolheu, da forma que ele queria, do jeito que ele achava bacana, porque justamente por ser uma profissão que não era tão bem remunerada, dificilmente ele conseguiria juntar dinheiro e sendo uma pessoa tão honesta, né? Uhum. Porque passa muito dinheiro pelas mãos de uma mão de obra, né? Uhum. E se não é uma pessoa de confiança, né, pode botar o teu negócio a perder. E Claro. ele é uma pessoa super íntegra, super correta, super ética, assim, uma pessoa incrível. Então, assim, ele não tirava um grampo do lugar, ele me ensinava a fazer os consumos, ele me mostrava as coisas, ele guardava a sobrinha disso, daquilo. E quando a gente ficou bem, a primeira coisa que a gente fez foi comprar uma casa para ele. Não, vamos reformar, vamos fazer uma casa nova. A gente fez uma casa nova. Demolimos a casa dele, fizemos uma casa nova. A casa dele é linda hoje. Uma Que graça, cara. Que lindo isso, que lindo, que bárbaro. E essa é a filosofia da Juliana Sammartin para todos. Isso é a filosofia minha, assim, como pessoa, né? Porque não tem como a gente se despir do que a gente é para entrar num trabalho, né? A gente é Hum. uma só aqui, ali. Mas eu acho que existem pessoas especiais, né? Do mesmo jeito que, no caso, ele é. Existem pessoas que nem tanto, existem pessoas que não, enfim, não dão certo. Às vezes a união, enfim. Mas eu tenho muitas pessoas especiais, assim, e o meu time são pessoas que eu gosto muito, 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 muito.
Aqui não tem ninguém que eu não goste, né? Não consigo trabalhar com quem eu não gosto. Eu só trabalho com quem eu gosto. Não tenho condições, não tenho condições emocionais de trabalhar com quem eu não gosto. Ju, querida, muito obrigada. Eu queria te convidar para tu fazer as tuas considerações finais desse belo papo que eu tive com a Juliana Sanmartin, por favor. Olha, as considerações finais é que eu estou super feliz de estar aqui conversando contigo, que eu adorei a nossa conversa, que nós temos que bater outros papos, outros cafés, né? Que está sendo uma experiência muito bacana conhecer a ti, o Mário, né? Que mais um presente que a Sandra me proporcionou, né? Pessoas tão especiais. E que eu adorei conversar contigo, contar um pouco da minha história. E acho que essa nossa live foi bem diferente, porque eu contei várias coisas que eu fui me lembrando, assim, eu acho que tive uma luz, porque é tanta história que às vezes a gente sempre conta as mesmas, né? E dessa vez me lembrei de várias outras, conseguiu despertar em mim lembranças muito boas, histórias muito bacanas. Eu quero te dizer que escutar pessoas como a Juliana Sanmartin é muito especial para mim, porque tu reunisse algumas coisas nessa conversa. Tu reunisse humildade, tu reunisse foco, empreendedorismo, fé em ti, fé na vida, a importância da autoestima, a responsabilidade social, interna e externa, e principalmente tu nos mostrasse nessa conversa que dá para ser muito legal, dá para acreditar muito nas pessoas, dá para ser muito verdadeiro, dá para ser muito honesto, e que quando a gente é tudo isso, a energia rola e a vida melhora. Muito obrigada. Acredito muito em energia. Acho Muito que... obrigada. Tô até arrepiada, Suzana. Estamos as duas aqui. Espero que todos vocês que estiveram conosco e que estarão conosco também tenham saboreado esse grande bate-papo. Tá bom? Obrigada, amei. Eu também. Muito obrigada. Um beijo grande. Muito obrigada. Tchau a todos vocês. Tchau, Ju.